Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que estamos reunidos para bem orquestrarmos, para bem abrirmos os nossos corações e permitirmos que o Senhor venha e faça aquilo que Ele deseja fazer em nós através de sua santa palavra, através das santas escrituras. E hoje de modo muito particular, muito especial, continuando nesse clima da cor vermelha, né, em que nós estamos imersos quando se trata da memória dos mártires. Hoje é dia de São Paulo Mique e seus companheiros mártires ali da Ásia. Nesta sexta-feira que nós possamos então mais uma vez relembrar, que nós possamos mergulhar aqui no sangue dos mártires, para que assim sejamos também esses que buscam se martirizar, ou seja, testemunhar com a própria vida tudo aquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma alegria estar aqui reunido com vocês e que nós possamos nos confiar ao Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São José. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura. Livro do Eclesiástico, no capítulo 47. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou de seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias. Pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder de seu povo. Assim, foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Pois esmagou os inimigos por toda parte e os aniquilou os filisteus. Seus adversários, abatendo até hoje o seu poder, em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades. Até o fim do ano, fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre seu poder. Concedeu-lhe a graça, a aliança real, um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 18. Rezemos juntos. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações vos louvarei e cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Concedes ao vosso Rei grandes vitórias, e mostras misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador. Avancemos então para o nosso Santo Evangelho de hoje, lá em São Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias.
Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem ele havia se casado. João dizia para Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu lhe darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação. E olha que liturgia maravilhosa, que liturgia mais propícia para a memória de São Paulo Mique e seus companheiros mártires lá na Ásia. Mártires, aqueles que aceitam o martírio, martírios, em grego, que quer dizer testemunho, aqueles que aceitam testemunhar com a própria vida, se for necessário, entregando-se inteiramente, assim como nós falamos ontem, né, de Santa Águeda. Testemunhar com a própria vida ao ponto de se entregar inteiramente até morrer, se for necessário, pelo nome santo de Jesus, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus é, por quem Jesus é. Morrer por tudo aquilo que Jesus fez na terra e por tudo aquilo que ele continua operando. Em muitos lugares por aí ainda é possível encontrar mártires, porque ainda existem lugares, como é o caso do Oriente Médio, como é o caso de várias partes da Ásia, ainda existem lugares onde o cristianismo não é aceito, ou também não é muito forte. Então, quando algum cristão morre por motivos de ataque contra a fé, ele morre como mártir. E isso é algo muito forte, isso é algo muito necessário para nós pensarmos e refletirmos até que ponto vai o nosso cristianismo. Se o nosso cristianismo é verdadeiramente um cristianismo que doa-se inteiramente, não importa a circunstância, que se entrega inteiramente, não importa a circunstância, que testemunha o Senhor, não importa a circunstância, ou o nosso cristianismo é apenas de fachada. Você não vai nem na missa direito, você não reza o terço, você não fala com o Senhor, você não reza, você não faz praticamente nada que realmente mostre que é digno de ser cristão, digno de ser chamado cristão. Que tipo de cristianismo você está levando? Que tipo de vida cristã você está levando? Ou você tem vergonha de rezar o texto nas ruas? Você tem vergonha de rezar o texto no seu trabalho, na sua casa mesmo? Você tem vergonha de falar de Deus para outras pessoas? Você tem medo de falar de Deus no meio dos seus amigos, dos seus conhecidos, seus parentes? Como é o seu cristianismo? Aqui nós temos na primeira leitura, por exemplo, algo muito marcante e que nos faz lembrar também de São Paulo Mique nesse quesito, porque enquanto ele, como mártir, testemunhou com a própria vida junto com seus companheiros na evangelização de povos da Ásia, nós temos aqui Davi, que literalmente foi um ungido de Deus,
o ungido do Senhor, e durante toda a sua vida, apesar dos seus pecados, durante toda a sua vida se dedicou a louvar o Senhor pelas vitórias que lhes foi concedida, a louvar o Senhor por tudo que o Senhor fez na vida dele, a louvar o Senhor pela unção que confiou a ele, a louvar o Senhor verdadeiramente. Este é Davi. Este foi Davi, melhor dizendo, porque quem escreve Eclesiástico, assim como outros livros da sabedoria, quem escreve Eclesiástico é Salomão. Por isso que os livros de Salomão, eles vêm depois dos Salmos. Os Salmos, que são popularmente conhecidos como os Salmos de Davi, nem todos são de Davi. E hoje nós temos um exemplo disso, inclusive, porque o Salmo de hoje não foi escrito por Davi. O Salmo de hoje foi escrito por um levita, por um cantor do Templo de Jerusalém, na época de Davi. Nós temos aqui pessoas que olham para Davi, louvam a Deus e agradecem. Davi, pelo nome do Senhor, brincou com leões como se fossem cabritos, brincou com ursos como se fossem cordeiros, matou o gigante e trouxe de volta a honra ao povo de Israel. Abateu o orgulho de Golias, invocou o nome santo do Senhor, o Altíssimo. Deus deu a força para o seu braço. É isso que está sendo dito em Eclesiástico. É isso que está sendo dito pelo filho dele, Salomão. O Senhor perdoou os pecados de Davi, exaltou para sempre o seu poder. O que isso significa? Isso significa que depois de tudo aquilo que Davi fez em pecado, Deus poderia muito bem ter feito com que Davi se tornasse um desconhecido para cada um de nós. Mas ao invés disso, o Senhor, que é todo misericordioso, e Davi era, muito provavelmente foi o primeiro devoto da divina misericórdia, o Senhor, que é todo misericordioso, perdoou os pecados de Davi e até hoje nós falamos dele. Por quê? Por causa do legado que Davi deixa. O legado de um rei, líder do povo de Israel, verdadeiramente cantor, poeta, profeta, através dos salmos. Alguém que confiou primariamente, definitivamente, na divina misericórdia do bom Deus. E aí fica conhecido aquele salmo onde Davi canta, né? Eternamente cantarei as misericórdias do Senhor. Hoje, a palavra vai nos lembrar quem foi Davi. Aos olhos e à memória de Salomão, Davi foi este exemplo de rei que verdadeiramente trouxe a honra de volta a Israel, o ungido do Senhor que verdadeiramente trouxe as vitórias para o Senhor, trouxe as vitórias para o povo de Israel e afastou toda aquela maldição anterior que pairava sobre Israel, de Israel sendo escravizado, né? O povo hebreu sendo escravizado. Davi inicia definitivamente, até certo ponto, Davi inicia o processo para a caminhada da salvação mais uma vez. Ele dá o pontapé inicial através da linhagem que se inicia com Davi e que vai perdurar futuramente até a chegada de Jesus, o filho de Davi. Por tudo isso, por todas as promessas do Senhor, o que nós fazemos então? Louvamos, como vai dizer o Salmo. Louvado seja Deus, meu Salvador. E aqui, meus irmãos e irmãs, é interessante pensarmos também por que justamente esse Salmo no dia de São Paulo Mique e os seus companheiros mártires, porque o verdadeiro martírio, o verdadeiro testemunho, a vida de um verdadeiro cristão está, na realidade, alicerçada em um fato específico. Dedicar-se para alcançar o céu e, alcançando o céu, buscar, louvar o Senhor em todo o tempo aqui na terra. Em outras palavras, através do louvor, através do nosso testemunho, um verdadeiro testemunho ele perpassa pelo louvor. Através daquilo que nós fazemos aqui na terra, louvando o Senhor, nós fazemos com que ele verdadeiramente seja exaltado no céu e assim também temos a graça de alcançar o céu. E quando nós damos nossa vida por Deus, quando nós entregamos nossa vida pelo Senhor, mais ainda estaremos louvando o nome dele, louvando o nome do Senhor. E louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações, eu louvarei, cantarei salmos ao Senhor, ao vosso nome.
Eis o que Deus faz. Eis o que Deus faz. Ele nos protege, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Me diz uma coisa, um verdadeiro mártir, ele vai estar olhando para onde? Vai estar olhando para a justiça terrena, para a justiça humana? Ele vai estar esperando que a justiça humana proteja ele diante das situações de injustiça ou qualquer tipo de perseguição? Não. O mártir é aquele que está confiando que Deus é o escudo, que Deus é o auxílio, que Deus é a proteção. E o Salmo, mais uma vez, ele vai dizer isso, vai trazer isso. É por isso que, através desse auxílio, dessa proteção, desse escudo, nós louvamos o Senhor. Nós louvamos o Senhor, porque os caminhos do Senhor são perfeitos. E o caminho mais perfeito é um só. Através de Cristo, carregando nossa cruz, chegar até o céu. Não existe nada mais perfeito do que isso. E para nos inspirar ainda mais a alcançar verdadeiramente esse céu, o Evangelho de hoje vem nos falar justamente daquele que, para mim, particularmente Daniel, para mim, é o maior de todos os mártires. Seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, ele é o maior de todos os mártires, não existe outro maior do que ele. E lógico, eu estou falando aqui de martírio no sentido de dar a vida por Jesus. Eu não estou dizendo que existe alguém que foi maior do que Jesus. Muito pelo contrário. Estou falando de dar a vida por Jesus. E não existe ninguém acima de João Batista nesse quesito. O próprio Jesus fala isso, que João foi o maior de todos os profetas. O menor no reino de Deus. João verdadeiramente deu testemunho de que o Messias estava por vir, e um testemunho tão forte, tão real, tão santo, que incomodava Herodes, o imperador, o rei daquela época, incomodando Herodes ao ponto de fazer o quê? Ao ponto de fazer com que Herodíades, a esposa de Herodes, em adultério, odiasse João Batista completamente. Por quê? Porque João Batista era aquele tipo de profeta, e não apenas profeta, ele podia ser amigo, ele podia ser profeta, mas ele iria, acima de tudo, testemunhar a verdade. E quem é a verdade? Cristo. E por meio de Cristo, a verdade vem e chega até Herodes, dizendo: tu não podes te casar com a mulher do teu irmão. João fez isso. E aí me diz uma coisa, um mártir vai ter medo de dizer a verdade? Não. São Paulo Mique, testemunhando Cristo e testemunhando a verdade, ele deu a vida justamente por isso. Assim como São João Batista, São Paulo Mique e seus companheiros, crendo verdadeiramente que Jesus é o Senhor, aceitaram perder a vida se fosse necessário, porque perder a vida nessa terra é ganhar o céu. E ganhando o céu, santificados, eles eram justificados, nós somos justificados na nossa fé. Se alguém não gosta daquilo que você prega, se alguém não gosta da verdade que é Jesus, melhor ainda morrer por Jesus nesse quesito, porque verdadeiramente ganhamos o céu. Verdadeiramente ganhamos o céu. Aqui, meus irmãos e irmãs, está a chave de todo e qualquer tipo de martírio. Ser mártir é desejar verdadeiramente propagar a verdade, é desejar propagar a verdade que é Cristo, é desejar falar do Senhor Jesus, e mais do que isso, acima de qualquer coisa, é viver o Evangelho na própria vida. E se for necessário morrer pelo Evangelho. Porque aqueles que morrem por Cristo verdadeiramente ganham a vida, como diz Jesus no Evangelho. Aqueles que morrem por Cristo verdadeiramente ganham a vida. Verdadeiramente ganham a vida eterna. Foi a promessa do próprio Senhor Jesus. Se você desejar salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida em nome de Jesus vai salvá-la, tendo a vida eterna. São Paulo Mique confiou completamente nisso, e seus companheiros confiaram completamente nisso, todos eles mártires hoje. E que o sangue dos mártires possa ser exemplo para nós também, para que desejemos verdadeiramente dar o nosso sangue por Jesus, se for necessário, que assim seja em nossas vidas. Mas para isso precisamos ter coragem. Coragem para realmente nos sacrificar inteiramente pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz. Assim também dando a nossa própria vida, dando o nosso próprio sangue, para que o nome de Jesus seja louvado e exaltado nesta terra e propagado por todos os 4 cantos do planeta. Assim como disse São Paulo: completo em minha carne
aquilo que faltou na cruz de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, sobre seu sangue e água, com o seu sangue preciosíssimo, com a água viva que nos batiza, que nos liberta. Sejamos purificados, sejamos salvos verdadeiramente pelo nome poderoso de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vós, permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.